Meus amigos e amigas, muita alegria nós podemos fazer mais uma vez a nossa Escola da Fé. Vamos tratar hoje sobre a Idade Média. Você que está acompanhando esses nossos últimos programas, né? Você está vendo que nós estamos aí enfocando um pouco da história da igreja. Não é um estudo assim extenso da história da igreja, mas há alguns pontos importantes que muitas vezes não é bem conhecido e a gente precisa estudar. Mas vamos pedir a Deus primeiro a sua graça e a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, vamos então começar um estudo um pouco detalhado sobre a Idade Média. Vou fazer esta aula e depois a aula também seguinte nós vamos conversar sobre a Idade Média, porque foi um período muito amplo da história da Igreja, que vai praticamente desde a queda do Império Romano em 476 até a queda do Império Romano do Oriente, que foi em 1453, na mão dos turcos otomanos. Então, praticamente são 1000 anos de história, em que a Igreja moldou a civilização ocidental. Desde a queda do Império Romano na mão dos bárbaros, o que a Igreja fez? Ela passou a trabalhar a evangelização desses bárbaros todos. E depois, praticamente, de 600 anos, 600 longos anos, de muita luta, de muita morte, de muito martírio, de muita evangelização, né? Nós vamos ter a Europa, essa massa bárbara, transformada na cristandade da Idade Média, onde tudo era cristão. Então, todos aqueles povos bárbaros que invadiram o Império, francos, ostrogodos, visigodos, alamanos, suevos, burgúndios, celtas, né? Vikings, etc., né? Os vândalos, esse povo todo foi se mesclando com o povo do Império Romano e surgiu, então, a cristandade. Infelizmente, né? Aqueles que não gostam da Igreja gostam de chamar a Idade Média de idade de trevas, idade de obscurantismo, uma mentira muito grande. Foi uma idade de grande brilho, como a gente vai poder verificar aqui. E o meu objetivo é exatamente isso. Fruto de uma propaganda negativa contra a Igreja, por parte do protestantismo, a partir de Lutero, por parte do iluminismo da Revolução Francesa, né? Quiseram destruir a beleza da Idade Média para poder, de certa forma, atingir a Igreja. Bom, então vamos caminhar devagar, porque é importante a gente entender tudo isso. Então, para entender esse tempo de 1000 anos aí, é preciso conhecer os seus costumes, é preciso conhecer os seus homens, né? Então, normalmente se divide a Idade Média em 3 partes. Uma Idade Média ascendente, que é praticamente do ano 476 até o ano 1054. Depois, a Idade Média alta, alta no sentido de que a Igreja teve uma força muito grande, venceu praticamente a barbárie. Então, é a época em que começam as universidades, as belíssimas catedrais, os mosteiros, né? Então, é de 1054 a mais ou menos 1350, é chamada da Idade Média Alta. Depois nós temos a Idade Média Decadente. Por que chama de decadente? 1350 a 1453, onde a Igreja teve muitos problemas,
o chamado cisma do Ocidente, que nós vamos estudar aqui. Depois também teve, né, o chamado cativeiro do babilônico francês, em que os papas ficaram 70 anos na França. Então, com isso, a igreja perdeu muita força, o papa perdeu muito prestígio. Então, alguns historiadores chamam de uma Idade Média decadente. Bom, a Idade Média, ela foi chamada, como eu já falei aqui, pelos iluministas e outros, né, inimigos da igreja, principalmente os mentores da Revolução Francesa de 1789, né, chamando de Idade das Trevas, mas hoje a coisa está mudando muito. Nós temos hoje muitos autores, historiadores modernos, como por exemplo Jacques Le Goff, que é um historiador francês que não é católico, que escreveu uma série de livros resgatando o valor da Idade Média. É um historiador moderno, né? Ele escreveu o livro Para um Novo Conceito de Idade Média, foi publicado em Lisboa, em Portugal, editora Estampa, em 1980. O Le Goff, ele fez questão de escrever a vida de um dos principais homens da igreja na Idade Média, que foi São Luís IX. Escreveu a vida de São Luís IX, um livro de mais de 1000 páginas. Ou seja, os historiadores modernos estão resgatando vivamente a verdade sobre a Idade Média. O Le Goff disse o seguinte, que o século XX enriqueceu a paixão pela Idade Média, com novas aquisições no domínio da sensibilidade, da técnica e do pensamento. Ou seja, o século XX redescobriu a Idade Média e os seus valores. E é isso que eu quero mostrar aqui nessa nossa aula de hoje e na aula seguinte, né? Então, com a expressão Idade Média, o que os iluministas, né, racionalistas, eles queriam pejorativamente caracterizar um período, né, que ficou entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, por isso chamaram de Idade Média, que ficou no meio, como se fosse uma idade negativa, como se a Idade Antiga fosse uma idade de ouro, a Idade Moderna fosse uma idade de ouro e a Idade Média fosse uma idade de trevas. Por isso apelidaram de Idade Média, né? Então, essa idade que, como eu disse aqui, vai praticamente do século V até o século XVI, né? Então, é preciso nós termos muito claro o seguinte, é uma vergonha hoje você, alguém que seja culto, jornalista, palestrante, se referir à Idade Média como uma idade de trevas. É uma pessoa que está totalmente desinformado do que hoje os historiadores modernos escrevem sobre a Idade Média. A Idade Média não foi um período de desorganização política, não foi um período de desorganização econômica, nem cultural, como dizem, de jeito nenhum. Não foi um período de desprezo da razão. Meu Deus, a época que nós temos um São Tomás de Aquino, um Santo Alberto Magno, um Santo Agostinho, homens que foram doutores da igreja, como é que pode se chamar um período de desprezo da razão, né? E da morte do saber e da ciência? Mentira, né? Eu vou poder mostrar aqui uma aula depois com uma relação imensa de cientistas da Idade Média e cientistas padres que descobriram coisas maravilhosas e que motivou o desenvolvimento da ciência moderna. Então, não foi um período obscurantista, né, como estão tentando mostrar, né, muitas vezes, né? Então, essas mentiras todas, que são anti-históricas, foram inventadas pelos filósofos, maçons, iluministas, que, acreditando serem eles os iluminados pela deusa da razão que eles introduziram na Catedral de Notre-Dame de Paris, né? Quando foi feita a Revolução Francesa, colocaram no altar da Basílica, né, da Catedral de Notre-Dame de Paris, a deusa da razão. Como que diz, Deus agora é a razão. Esses é que criticam a Idade Média. Então, para esses pseudo-iluminados, a Idade Média estava entre essas duas épocas que eu falei,
né? E seria, assim, uma época apagada, uma época decadente, né? Inclusive, criticavam uma série de termos usados na Idade Média, como o gótico, por exemplo, as catedrais de estilo gótico maravilhosas, né? Bom, eu gostaria de citar aqui alguns desses historiadores modernos e o que eles falam sobre a igreja, e você vai ver aí a fotografia deles. Por exemplo, Raymond Bloch, que viveu de 1914 a 1997, portanto bastante recente, historiador, arqueólogo francês, ele disse o seguinte, abre aspas, a civilização medieval, Idade Média, surge-nos hoje espantosamente enriquecida. Espantosamente enriquecida. Veja que bonito. Talvez mais que nenhuma outra pela expressão do campo da pesquisa. Esse historiador, Raymond Bloch, ele escreveu a introdução do livro do outro autor que eu já citei, o Jacques Le Goff, no livro do Le Goff chamado A Civilização do Ocidente, que é de 1983, está lá na página 14. Então, vocês estão vendo, né, que são coisas bem recentes, né, que estão resgatando o brilho da Idade Média. No meio daquele caos bárbaro, né, quando o Império Romano caiu na mão deles, em 476, estava a Igreja Católica, com o poder e com a credibilidade dos papas, por exemplo, um grande Leão Magno, um Santo Agostinho, um São Jerônimo, um São Bento. Esses gigantes da Igreja é que enfrentaram, né, essa barbárie e conseguiram aos poucos ir transformando. O São Gregório Magno, né? Depois vamos ter outros homens brilhantes da Igreja um pouco mais para frente, como São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, já lá no século XII, né? Os grandes bispos, os grandes padres da Igreja, monges, né? Os belíssimos mosteiros que salvaram o Ocidente da ruína, né? Eu já citei aqui aquela frase bonita do Daniel Hopes. Daniel Hopes é o maior historiador da Igreja, né? Ele é do século XX, né? Escreveu em 20 volumes a história da Igreja. O Daniel Hopes, ele disse que a santidade salvou a Igreja e a Igreja salvou o Ocidente. É verdade. A força espiritual da Igreja, a santidade da Igreja, deu à Igreja força para salvar aquele Ocidente que afundava na mão dos bárbaros. Porque, como eu já disse aqui outras vezes, a única instituição que ficou de pé diante dos bárbaros foi a Igreja Católica, o resto desapareceu. Entende? Então, o grande valor do homem da Idade Média era o que? Era Deus, a sua glória, a sua majestade, o seu culto, a sua honra, a sua defesa e a oração. Por isso que a Idade Média se caracterizou por 4 pontos importantíssimos. As catedrais, belíssimas para a glória de Deus, as universidades, o saber para Deus, né? As peregrinações em busca de Deus e a luta por Deus, que foram as cruzadas para libertar a Terra Santa, que estava sendo destruída, né, pelos muçulmanos. Então, o ar, né, que pairava na Idade Média é exatamente esse ar divino. Tudo era para Deus. Então, a alma deste homem medieval, o homem da Idade Média, era uma alma decididamente cristã. Embora nem sempre fosse esclarecida, porque não tinha uma formação ainda teológica assim avançada, mas o coração era um coração cristão. Como eu disse, depois de 6 séculos de imensos esforços, então, para fermentar essa massa rude, bárbara, a Igreja pôde, então, né, observar, a partir mais ou menos do ano 1050, onde nós entramos na Idade Média ascendente, né, nascer, então, uma nova forma social, que os historiadores chamam de a cristandade. Era a união forte, vibrante, entre a fé e a vida social.
a barbárie foi educada e evangelizada pela igreja. Isso é muito bonito, né? A barbárie foi educada e evangelizada pela igreja, né? Como eu já falei, foi a época bonita da criação das universidades, nos séculos XII até o século XIV. Bolonha, na Itália, para estudar o direito. Paris, né? Sorbonne, para estudar teologia. Oxford, na Inglaterra. Cambridge, na Inglaterra. Sorbonne. La Sapienza, na Itália, fundada pelo Papa Bonifácio VIII. Compostela, Valladolid, na Espanha. Todas elas fundadas pela igreja. Olha, meus amigos, meus irmãos, se a igreja foi a matriz das universidades, na Idade Média, como é que alguém pode ter a coragem de dizer que a Idade Média foi mais obscurantista? Esta universidade que nós temos hoje, Oxford, Cambridge, Sorbonne, Compostela, Valladolid, foi fundada pela Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Média, século XII, século XIII. Como é que um historiador honesto tem coragem de dizer que a Idade Média foi uma época de trevas? Ou ele é desinformado, que significa incompetência, ou é má fé. Mas na ciência não pode ser vivida com má fé. Eu preciso deixar um recado com você. Canção Nova agora, final de ano, você sabe, é uma fase difícil, economicamente falando, você sabe, tem uma série de despesas, tem aí 13º, uma série de coisas, né? Então, a gente convida você para participar dos 3 meses de campanha, né? Que você vai receber um kit com 3 presentes. Quais são esses 3 presentes? Eu quero mostrar aqui para você. É um adorno de porta, um porta-retrato em formato de imã de geladeira e um livro com orações que nunca foram publicadas do nosso pai fundador, Padre Jonas Abib, ok? Então, se você já participou no mês de outubro, ok? Basta realizar a sua doação mensal, mais uma doação de R$20, né? Ou mais, né? Em novembro e dezembro. E aí você pode contribuir também através do Pix. Eu acho a maneira mais fácil hoje de fazer a doação é o Pix. Você pega aí o seu celular, você não paga taxa nenhuma, o banco também não cobra da Canção Nova para receber, e é VaptVupt, como se diz, né? pix.doação@cançãonova.com, né? Não se esqueça disso, meus amigos. Nós temos que ser gratos a Deus. Deus te dá essa graça de assistir a Canção Nova. É missa, é homilia, são palestras, são cursos, tem de tudo, né? Esse programa mesmo, só esse programa tem quase 30 anos no ar. Então, é preciso a gente ser grato a Deus. Lembra que Jesus ficou muito triste quando ele curou 10 leprosos, só voltou um para agradecer? Cadê os outros? Cadê os outros que não ajudam a evangelização? Aquele que é fiel no pouco, Jesus diz, lhe será dado muito. Promessa divina, né? Promessa divina. Muito bem, então, não perca. Eu quero mostrar a você o seguinte, nós estamos também aí com um curso no CN Plus, né? Um curso sobre a Bíblia, que você pode aí assistir, tá? É uma parte boa também que ajuda muito a gente a compreender bem a Sagrada Escritura. Quero mostrar a vocês rapidamente alguns livros que ajudam a entender essa parte, essas aulas que nós estamos tendo. Então, nós temos aqui, olha, História da Igreja, esse é o volume 2 sobre a Idade Média, né? Mas são 3 volumes. A gente tem também a Idade Antiga, que é a fase que vai até o ano 476, do nascimento da Igreja até a queda do Império Romano. Depois nós temos a Idade Média, que vai até 1453, e depois a Idade Moderna e Contemporânea, que vai até os nossos dias. Então, quem quiser estudar a história da Igreja, bem detalhada, temos aí esses 3 volumes. E gosto de mostrar também esse livro, Uma História que Não é Contada. Já tenho mostrado aqui, por que esse livro? O título dele está dizendo, isso que eu estou contando aqui nessas aulas, muita gente não sabe. Não sabe por quê? Porque não é contado nas universidades.
Muitas vezes nos colégios, nas universidades, há uma satisfação de bater na igreja, de levantar só os pecados dos filhos da igreja, mas não se mostra as luzes, a beleza de tudo que a igreja fez. Então, esse livro, Uma História que Não É Contada, exatamente é para isso. Mas vamos em frente. Nós estamos aí falando, né, que exatamente foi na Idade Média, a partir daí do século XII, que começaram a surgir as grandes maravilhas. Porque a igreja venceu durante 600 anos a barbárie. Então agora, né, houve uma fermentação intelectual muito grande, a partir aí, mais ou menos, do ano 1000, 1100. Então surgem as grandes universidades. Então você vai ver aí, por exemplo, um São Tomás de Aquino, um Santo Alberto Magno, estudando lá na França, na Sorbonne, eles que eram italianos. Né? A gente vai ver, por exemplo, na Sorbonne, estudantes da Europa inteira. Você pergunta, como é que esse povo de línguas diferentes estudavam todos na mesma universidade? Sabe por quê? Porque todo mundo falava uma língua. Qual era essa língua? O latim. Então, as aulas todas eram dadas em latim. Então, o povo se entendia. Né? Era uma condição essencial. Então, além das universidades, foi o grande tempo das catedrais belíssimas, que era como que a suma das artes desse tempo, que concretiza um tempo disposto a construir para Deus. Qual era o desejo da construção das catedrais? Era o construir para a glória de Deus, né? Com uma fé e uma coragem inigualáveis. Então você vai ver surgir as catedrais góticas com as pontas voltadas para, né, o norte. Por exemplo, aqui, nesta foto aqui, você vê a Catedral de Milão. Só de pontas apontadas para o céu são mais de 300. Por que isso? É para a glória de Deus. Quando é que essa Catedral de Milão foi construída? Ano 1100 e pouco, 1200. Uma coisa extraordinária que está de pé até hoje. Se você entrar aí, qualquer site aí de busca da internet, se você colocar lá Catedrais da Idade Média, você vai ver lá um show de maravilhas. Vitrais impressionantes, que até hoje os cientistas não sabem como é que eles faziam esses vitrais. Num tempo que não existia cimento, não existia ferro para concreto armado, não tinha guindaste, não tinha eletricidade, não tinha equipamento de corte. Os homens construíam catedrais com 50 metros de altura na cúpula, mais alta do que a Basílica de Aparecida. Você já pensou? Era para a glória de Deus. Como é que esse tempo é um tempo de obscurantismo? Realmente alguma coisa está errada nisso aí. Foi também o tempo das cruzadas, que era o quê? Era o lutar para Deus. É claro que nós não podemos analisar as cruzadas, e essa é uma aula que eu vou ter que fazer um outro dia. A gente não pode analisar as cruzadas com a mentalidade de hoje, de jeito nenhum. As cruzadas foram no ano 1000, já faz 1000 anos, nunca mais ninguém pensa em fazer algo desse tipo. Mas era, no espírito da Idade Média, era lutar para Deus. Por quê? Porque a igreja estava sendo destruída pelos otomanos. Se a igreja não tivesse feito uma resistência, talvez o mundo inteiro hoje tivesse desaparecido o cristianismo, se isso fosse possível, né? Um pesquisador moderno, que morreu no ano 2023, este ano, Paul Johnson, jornalista, historiador da arte, ele é inglês, ele disse o seguinte: gente, esse homem, você está vendo aí a foto dele, ele é historiador da arte. Olha o que esse homem diz. As catedrais da Idade Média da Europa são as obras de arte mais talentosas da humanidade em todo o teatro das artes. Presta bem atenção no que esse homem está dizendo. Paul Johnson, jornalista, historiador da arte inglês. As catedrais medievais, né, da Europa são as obras de arte mais talentosas da humanidade em todo o teatro das artes. E aí alguém diz que a Idade Média foi uma época de trevas. Não dá para entender. Você viu
que a Catedral de Notre-Dame de Paris, na França, pegou fogo, né? Mas pegou fogo no quê? Pegou fogo no telhado. O telhado caiu, a torre caiu, mas a catedral ficou de pé. Tanto é que está sendo restaurada pelo governo francês. A Catedral de Notre-Dame de Paris é do ano 1200. Ele está de pé até hoje. Nem o fogo conseguiu colocar a catedral no chão. Veja com que fortaleza essas obras eram feitas. Um outro historiador famoso americano, John Baldwin, eu gosto de citar esses nomes e colocar aí a foto para você ver. Se você quiser entrar na internet e colocar o nome dele, você vai aparecer, né? O John Baldwin, que é historiador americano, ele disse o seguinte, abre aspas, era o desejo de construir para Deus, para a sua glória. Veja, gente, um historiador que morreu em 2015, recente, dizendo que as catedrais eram o desejo do povo de construir para a glória de Deus. Não é um padre, não é um bispo falando, não é um cardeal falando, é um historiador. Né? Uma coisa bonita, ele fala, ele diz o seguinte, assim como o grande matemático, geômetra, né, criou, aí ele está se referindo a Deus, né, criou o mundo em ordem e harmonia, então o arquiteto gótico da Idade Média, do seu pequeno modo, ele devia imitar a Deus de acordo com seus princípios de proporção e de beleza. Então as catedrais eram construídas com um espírito assim teológico. Se você comparar as catedrais da Idade Média com as catedrais de hoje, você vê que é completamente diferente. Por que as catedrais da Idade Média elas não tinham janelas embaixo, só tinham os vitrais lá em cima com vidros coloridos? Por quê? Para que quando a pessoa entrasse na catedral, ela sentisse um choque espiritual. Ela entra num ambiente diferente, onde a luz jorra lá de cima. Então ele percebe que é a luz do céu que está entrando no coração dele. Veja, era tudo focado na glória, na meditação, na oração. Entende? É uma coisa maravilhosa. Por isso que faziam os vitrais coloridos, para que quando a luz do sol batesse, aquela luz brilhasse no coração das pessoas. Né? Então, são muitas e muitas catedrais. Eu vou citar aqui o nome de algumas da Idade Média, por exemplo, Notre-Dame de Paris, já falei, Salisbury, na Inglaterra, São Remy, em Reims, na França. Né? Então, como eu disse, a luz física era uma maneira de evocar pensamentos da sua fonte divina, que eleva o pensamento do mundo para Cristo, que é a luz do mundo. Por que eles faziam a luz entrar pelos vitrais? Para lembrar que Cristo é a luz do mundo. É a luz que ilumina todo homem que vem a esse mundo, como diz São João. Né? Então, tudo na catedral gótica revelava inspiração sobrenatural. As catedrais góticas, né, em forma de agulhas, né, você está vendo aí nessa foto aí, né, para o céu, elas simbolizavam exatamente uma visão sobrenatural. Não era uma coisa feita assim, só por beleza, só por estética, só por moda. Não. Era um espírito religioso que conduzia a arquitetura. O que não existe mais hoje. Né? A beleza, a harmonia, a majestade desta obra, né, espelhava o pensamento escolástico. O que é o pensamento escolástico? O pensamento escolástico ele nasceu na Idade Média. O que era a escolástica? A escolástica era aquele segmento da teologia que juntava a fé com a razão. Então, os grandes intelectuais da igreja, como São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, Santo Anselmo, eles juntavam a filosofia com a fé. A filosofia ajudava a entender melhor a revelação. Aí nasceu a chamada escolástica. Então, esse pensamento escolástico é que era a base da construção das grandes catedrais, com harmonia, com beleza, com majestade. Entende? Numa época em que cada questão fazia parte de um edifício do pensamento. Não era uma coisa feita de qualquer jeito. Por exemplo, uma coisa extraordinária, uma das coisas mais maravilhosas que eu tive a graça de conhecer na minha vida,
foi, por exemplo, a Catedral Basílica Santa Sofia em Constantinopla, que foi construído ali, né, na época do Império Romano Católico do Oriente, no ano 537, gente, no começo da Idade Média. O grande imperador bizantino Justiniano I, ele construiu, né, uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Depois da Catedral de São Pedro, em Roma, é a maior catedral, a catedral mais maravilhosa do mundo. Infelizmente, hoje, não pertence mais à Igreja Católica. Né? O Império Otomano, que é muçulmano, dominou Constantinopla em 1453, e a grande basílica, a grande catedral de Santa Sofia, né, foi transformada primeiro num museu e hoje, agora, com o governo da Turquia moderno, virou de novo uma mesquita. Colocaram 4 minaretes. Minarete é aquela torre alta que simboliza uma mesquita, né? Mas uma das obras mais maravilhosas da Idade Média construídas pela Igreja. Para vocês terem ideia, eu vou dar aqui alguns dados. Primeiro notar bem o ano, 537. Nós estamos lá há 1.500 anos atrás. Ela foi projetada pelos arquitetos da Ásia, Isidoro de Mileto e Artêmio de Trales, né? Nela trabalharam 10.000 operários com mestres de obras, 100 mestres de obras, durante 5 anos. E quando o Justiniano transpôs, né, o pórtico da Basílica, ele exclamou: "Eu te superei, Salomão." Eu tirei essa citação do livro do Daniel Rupes, na página 174, no volume 3. Né? Porque Salomão tinha construído o grande templo de Jerusalém, né? O primeiro grande templo. Né? Então, diz que Justiniano disse: "Salomão, eu te superei", porque construiu um templo maior do que o templo de Salomão. E esta catedral, gente, de 1.500 anos, está de pé até hoje, em perfeito estado. Eu tive a graça de estar lá 3 vezes nas peregrinações da Canção Nova, os caminhos de São Paulo, que passa por Constantinopla, e a gente podia visitar, agora não pode mais, porque agora passou a ser uma mesquita muçulmana. Então vocês estão vendo aí muitas coisas maravilhosas, que dão apenas uma amostra da beleza, da grandeza, né, do que é, o que foi a Idade Média. Você está vendo aí uma obra de 537, 1.500 anos atrás, de um requinte extraordinário. Quem já pôde ver, sabe o que eu estou dizendo. Não se esqueça, mais uma vez, eu quero lembrar a você, que esse mês de novembro, dezembro, final de ano, você sabe, a Canção Nova é uma luta maior no projeto da Alma para conseguir pagar todas as contas. Você entende bem, né? Então, eu lembro a você mais uma vez. Todos nós aí recebemos no mês de dezembro, todos nós, quer dizer, muita gente, né? Nem todo mundo, recebe o seu 13º, né? Então, faz aí o seu algo a mais, né? Usa aí o Pix, pix.doação@cançãonova.com, para que a Canção Nova possa cada vez mais oferecer a você, né, o melhor. Olha, eu já disse a vocês aqui e digo com satisfação, conheci o Sr. Jonas em 1970. Foram 53 anos de amizade, de trabalho junto. E se tem um testemunho que eu posso dar a vocês do fundo da minha alma, é a grandeza desse homem. Esse homem viveu 100% para Deus. Tudo que ele pediu em termos de ajuda, vocês viram aí que se transformou nessa maravilha que é a Canção Nova, né? Eu me lembro que a Canção Nova era uma casinha só onde o padre morava com o Eto e com a Luzia. Depois tinha uma casinha que era a TI, né? E hoje era a rádio antigamente. E veio o Rincão, e veio o Centro de Evangelização, e veio o Santuário, Pai das Misericórdias, e veio rádio, televisão, internet, esse mundo, esse mutirão de evangelização, né? Entra nesse trabalho, entra nessa luta, e você vai ser agraciado por Deus, não tenha dúvida disso. Bom, vamos em frente. Estamos aqui conversando sobre a Idade Média, né? Eu estava falando da Catedral Basílica, né, de Santa Sofia, que hoje
é uma mesquita muçulmana lá em Istambul, que era a antiga Constantinopla, né? E eu estava falando, né, da grandeza dessa obra do ano 537, onde trabalharam 10 mil operários com 100 mestres de obras, né? E que o grande Justiniano, na sua inauguração, disse: eu te superei, Salomão. Para vocês terem ideia, o recinto interno central da catedral tem 5.000 metros quadrados. 5.000 metros quadrados. Com 4 pilares gigantescos que sustentam a base, né? Sustentam a cúpula, né? Nas laterais nós temos 107 colunas, porque o 107 era uma cifra da mística da sabedoria, porque Sofia quer dizer sabedoria, Santa Sofia. Então, havia uma mística que 107 era um número, era uma espécie de um número assim que significava a mística da sabedoria. Então, eles colocaram 107 colunas. A cúpula tem 1.000 metros quadrados, 31 metros de diâmetro, né? Com 50 metros acima do chão. Gente, 50 metros acima do chão é mais alto do que a Basílica de Aparecida do Norte. Eu dou como referência a Basílica, porque a cúpula da Basílica de Aparecida deve ter 40 metros de altura. A Basílica, a Catedral de Santa Sofia, tinha 50 metros. Toda ela revestida com mármores coloridos, mosaicos que eram feitos até de ouro, uma iconografia imensa que foi colocada nas paredes, nos arcos e na cúpula. Era para a glória de Deus. Hoje o homem moderno não entende mais isso, mas há 1.500 anos atrás ele entendia. Foi um período belo em que o espírito humano atingiu um dos seus pontos, eu diria, mais elevados. Comparava apenas, né, com o que a gente tinha na Grécia no tempo, por exemplo, de Péricles, né, e dos grandes arquitetos gregos, né? Bom, então, tem muita coisa aí que a Igreja ensina para nós, né? Nós temos aí grandes gênios na Idade Média, além das obras, né, de arte, as universidades, as catedrais. O mais importante de destacar são os grandes homens da Idade Média, né? Eu cito como primeiro, talvez lá no comecinho da Idade Média, Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu aquele drama dos bárbaros ali na região do norte da África, em Hipona, onde ele vivia. Santo Agostinho teve que enfrentar os vândalos, né? E ele segurou os cristãos ali naquela luta com eles, né? Mas depois de Santo Agostinho, vamos ter uma pleiade de gigantes, né, que moldaram a Idade Média. Começo falando, por exemplo, de São Leão Magno, que foi papa de 440 até 461, Átila que enfrentou, Leão Magno que enfrentou Átila, rei dos Hunos, que vinha para saquear Roma, e ele conseguiu fazer o Átila voltar. Depois Leão Magno enfrentou Genserico, um outro bárbaro que era da etnia lá dos vândalos, e fez o Genserico também não saquear Roma como ele queria. E depois temos os grandes gênios doutores da Igreja, por exemplo, São Pedro Damião, do ano 1000, Santo Anselmo, ano 1100 mais ou menos, na Inglaterra, São Bernardo de Claraval, do ano 1100 mais ou menos, Santa Hildegarda de Bingen, que o Papa Bento XVI proclamou doutora da Igreja, foi abadesa por volta do ano 1100, por aí. Vamos ter um Santo Antônio de Pádua, mais ou menos de 1200, o Santo Alberto Magno, 1200, doutor da Igreja, que foi professor de São Tomás de Aquino na Universidade de Sorbonne. Foi Santo Alberto Magno que disse aquela frase, né, sobre São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino era assim, meio gordo e muito calado, né, quieto, né, naquela introspecção dele, e os colegas chamavam São Tomás de Aquino de o boi mudo. O boi porque ele era meio gordo, mudo porque ele falava muito pouco, né? Mas aí Santo Alberto Magno, que era professor dele, disse: olha, o dia que esse boi der um mugido, o mundo inteiro vai escutar. E exatamente aconteceu, né?
quando São Tomás de Aquino escreveu a sua Suma Teológica, que ainda hoje é referência na igreja para a teologia, o mundo inteiro realmente escutou, né, o mugido desse boi mudo, né? Tá aí, depois vamos ter um São Boaventura, doutor da igreja, que era franciscano, contemporâneo de São Francisco de Assis, né? E Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, embora fosse analfabeta, mas tinha a ciência infusa, escrevia para os papas, inclusive, escrevia para os reis católicos. Então, a gente vê, né, que na Idade Média tem gigantes que construíram a beleza dela. Porque nós não teríamos todas essas coisas que eu já falei aqui, catedrais, universidades, se nós não tivéssemos gênios. E aqui eu não estou mostrando ainda, porque eu vou deixar para uma outra aula, os cientistas, padres, monges da Idade Média. E vamos mostrar depois o que esse povo todo fez, né, com todo esse desenvolvimento científico e tecnológico na Idade Média, né? Bom, uma historiadora francesa maravilhosa, que você está vendo a foto dela aí, Régine Pernot, uma historiadora renomada, especialista em Idade Média, ela desmentiu cientificamente essa mentalidade perversa sobre a Idade Média, num livro que ela escreveu, Lumière de Moyen-Âge, Luzes sobre a Idade Média, que foi publicado em 1945. Né? Eu quero mostrar aqui na próxima aula alguns desses livros que eu estou citando aqui. Eu tenho aqui eles comigo, vou mostrar numa próxima aula. A doutora Régine Pernot, ela desmascara completamente nos seus livros o que se fala de errado sobre a Idade Média. Né? Então, ela escreveu, por exemplo, um livro, O que não nos contaram sobre a Idade Média. Eu tenho esse livro comigo, ele existe em português. Foi publicado no Brasil já faz aí uns 40 anos. O que não nos ensinaram sobre a Idade Média, ou seja, o que mentiram para nós sobre a Idade Média. Né? Então, gente, para a gente ir entendendo tudo que nós já colocamos até agora, surgiu então um Estado medieval, um único e grande império que congregava o quê? Os bárbaros que invadiram o Império Romano com os próprios romanos. Né? A igreja conseguiu fazer aí uma unificação desses povos, né? Eliminando violências, eliminando guerras de etnias e conseguiu chegar no verdadeiro milagre, que é o que nós temos na Europa de hoje. Quem são os franceses de hoje? É os antigos francos, que vieram da Alemanha, os bárbaros. Quem são os ingleses de hoje? São os antigos anglo-saxões, bárbaros, que, educados, transformados, né, evangelizados, se tornaram os ingleses de hoje. E assim por diante. Os povos italianos de hoje, quem eram? Os romanos de antigos, com toda essa unificação que houve. Então, nós chegamos aí numa Europa que se transformou a civilização mais importante do mundo. Eu já coloquei aqui, eu falo mais uma vez. Por que todos os desenvolvimentos científicos e tecnológicos do mundo moderno foram descobertos aqui na Europa, no Ocidente? Europa e Estados Unidos. Por quê? Porque a igreja moldou essa civilização. Um grande historiador da ciência, Dr. Stanley Jack, americano, ele diz que a ciência nasceu morta no Oriente. Por quê? Por causa da cosmovisão errada que se tinha, em que não se entendia que Deus criou as criaturas com leis, por causa do chamado panteísmo, que tudo é Deus, então não tem lei, não tem nada, o animal é Deus, tudo é Deus. Não, eles não estudavam a ciência. Então a ciência nasceu morta no Oriente. No Ocidente, não. O Ocidente cristão separou o Criador da criatura. Então, a criatura foi criada pelo Criador em cima de leis. Então, eu posso estudar essas leis. E estudando essas leis, eu posso aplicar essas leis
Então nasceu a ciência, a tecnologia no Ocidente. Então, por que que aqui no Ocidente é que tudo apareceu? O rádio, a televisão, o automóvel, o trem, tudo. Tudo que você pensar de desenvolvimento científico e tecnológico, nos últimos 200 anos surgiu aonde? Aqui, no Ocidente. Porque esse Ocidente foi preparado pela Igreja. Não há como negar isso. Então, está aí. A partir, por exemplo, um outro exemplo interessante, a partir, por exemplo, dos anos 800, né, nós tivemos o grande imperador cristão, Carlos Magno, né, que ele realizou aquele ideal, o Sagrado Império, né, que era um espelho daquela obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, De Civitate Dei. Né? Então, o Carlos Magno, que era um descendente dos francos, olha que coisa bonita, o livro de cabeceira dele era o livro A Cidade de Deus, de Santo Agostinho. Olha que ponto nós chegamos. O imperador tendo como livro de cabeceira a obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, que moldava para ele como é que ele devia dirigir, né, o Império Europeu. Então, a Igreja ela foi obrigada a assumir oficialmente uma missão política, quando foi criado, em 758, o Estado Pontifício na Itália. Porque a Igreja recebeu tantas doações que o Papa teve que se transformar, de certa forma, um governante. E muitos bispos tiveram que ser incumbidos de funções sociais e políticas, porque, é o que eu falei, a única instituição que ficou de pé foi a Igreja. Né? Então, a Igreja renovou, né, o mundo, surgiram muitas ordens religiosas, dominicanos, franciscanos, beneditinos, cistercienses, as clarissas, as carmelitas, né? Muitos místicos, sábios, doutores que iluminaram as grandes universidades, né? E tantas coisas maravilhosas. A gente podia ficar aqui ainda colocando muitos outros dados, né? Mas eu penso que o que a gente já colocou até aqui já deu. Só para dar um exemplo, São Domingos, né, que morreu em 1221, ele fundou em 1215, em Toulouse, na França, a Ordem dos Dominicanos, que o objetivo era o estudo, a pregação e o ensino. Né? Foi aprovado pelo Papa Honório, né, e seguindo a regra de Santo Agostinho. Depois nós tivemos também São Francisco de Assis, né, que morreu em 1226, nós conhecemos muito bem, né? E muitos outros. Só para ter uma ideia, como essa fermentação foi grande, em 1316, os franciscanos menores já tinham 30 mil irmãos distribuídos em 1.400 conventos. Vocês já pensaram? 1.400 conventos? 100 anos depois, nem 100 anos depois de São Francisco. Eles partiam para pregar no mundo inteiro. Em 1256, os dominicanos tinham 7 mil membros, 10 mil, né, no ano de 1303, repartido por 600 conventos. É por isso que a Europa se transformou na cristandade. Porque o que essas ordens religiosas fizeram, São Francisco, São Domingos, etc., foi uma coisa impressionante. Além do trabalho dos grandes padres da Igreja, que eu já coloquei aqui. Bom, tudo isso, meus amigos e amigas, é apenas uma pequena amostra do que foi a Idade Média. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar ainda esse estudo. Eu queria convidar você a continuar estudando isso, porque você vai ver ainda muitas coisas interessantes que a gente tem para ver. Por hoje, eu quero convidar algum sacerdote ou diácono que nos acompanhe para encerrar a nossa aula com a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.